E a teoria do risco administrativo é exatamente aquela que diz isso. Para ter responsabilidade da pessoa jurídica nesse caso, 3 elementos são suficientes. O fato, o dano, seja ele moral, material, o dano e o mais importante, o elo entre eles, o nexo causal. Essa é a teoria do risco administrativo. Bota, mas só esses 3 elementos? Sim. Mas e o dolo ou a culpa? Se você ficar na dúvida se precisa de dolo ou culpa, se joga em cima do desenho. Se joga mesmo, vem. Todo mundo comigo? A pergunta é, o terceiro está avançando sobre a pessoa jurídica. Eu pergunto, eu estou de frente para o agente? O agente está dentro ou fora do meu campo de visão aqui? O agente não está aqui? Então a pergunta é, para caracterizar a responsabilidade da pessoa jurídica, eu preciso de fato, dano e nexo causal. Precisa comprovar dolo ou culpa do agente? Não. Cadê o agente? O agente está fora. Depois a gente conversa. Meu problema agora é com esse aqui. Então pergunto, precisa comprovar dolo ou culpa do agente para a pessoa jurídica responder? Não. Então essa responsabilidade independe da comprovação de dolo ou culpa. Independe é que depende ou que não depende? Que não depende. Que a dependência é 10 ou é 0 de dolo ou culpa? 0. 0 é número, não é? Pra gente é letra. Qual o nome da responsabilidade cuja dependência é 0 de dolo ou culpa? Objetiva. Então, independentemente de dolo ou culpa, se esses elementos estiverem presentes, em razão da teoria do risco administrativo, a pessoa jurídica vai responder o quê? Objetivamente. Cuidado, tem questão de direito que você cai na língua portuguesa. Sabe por quê? Eu já vi, ninguém me contou. Em sala de aula, em turma de exercício, teve aluno que errou. E errou não por falta de conhecimento. Isso me deixa tranquilo. Sinal que se na hora da prova tiver atenção na palavra, não vai errar. Eu ficaria preocupado se o cara soubesse o significado das palavras e não soubesse a matéria. Aí eu ficaria preocupado. Sabe por que eu estou falando isso? Porque aqui independe de dolo ou culpa. Sabe o que as bancas às vezes fazem? Escrevem, trocam os termos prescindível e imprescindível. Vocês já viram questões disso? A FGV adora isso. Então eu pergunto, se independe de dolo ou culpa, a comprovação de dolo ou culpa aqui é imprescindível ou prescindível? Prescindível, não é? Se for imprescindível, você não precisaria. Prescindível é que não precisa. Cuidado com isso na prova. Eu sei que vocês sabem, mas não custa nada fazer um alerta faltando pouco tempo. Então, fica alerta nisso. Na hora da prova, ansioso, nervoso, quer sair logo. Ai, meu Deus, essa prova aqui não acaba. Sou polícia, eu não sou. Calma. Calma. É sempre importante a gente ter atenção. O desespero não leva a nada. Então, pessoa jurídica vai responder o quê? Objetivamente perante o terceiro, se houver a existência do nexo causal entre fato e dano. Essa responsabilidade prescinde ou imprescinde de dolo ou culpa? Prescinde. Tá claro? Não precisa comprovar dolo ou culpa. Fechou? Maravilha? Ok. Responsabilidade objetiva. Ô, Bota, fala. Por que você falou assim, fato, dano e nexo causal? Este último mais importante. Eu não acho que é o mais importante, não. Eu acho que todos são importantes, mas o nexo causal é mais importante. Eu não acho, não. Mas a prova acha. Porque se você tiver um fato, se tiver um dano, mas entre eles não houver nexo, não vai ter responsabilidade. A teoria do risco administrativo admite excludentes. Exemplo claro, a FGV adora, culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. Vem o carro da administração, dentro da faixa, velocidade indicada, tudo bonito, sinal verde, tá passando. Um particular apressado, querendo chegar do outro lado, sai correndo, passa na frente, o cara tentou frear, não adiantou. Deu-lhe um porradão, a pessoa morreu. Há um fato? Há um fato? Há um dano? Cadê o nexo de causalidade? A conduta do agente foi determinante para o resultado danoso? Claro que não. Pô, Mota, mas ele estava dirigindo o carro. Mas eu pergunto, existe um elo direto entre ele estar dirigindo e a pessoa ter morrido? Foi por culpa dele que aquilo aconteceu? Claro que não. Pessoa deliberadamente atravessou, cara. O sinal estava aberto para os veículos e não para ela. Ela não deveria atravessar. Eu pergunto, a culpa foi ou não foi exclusiva da vítima? Não tem responsabilidade estatal nesse caso. A gente chama isso de excludente. Olha a importância da teoria do risco administrativo. Para ter responsabilidade vai precisar de quê? Do nexo causal. E outra, cuidado, isso cai em prova também. Por vezes, o particular tem uma parcela de culpa, mas o agente também. Imagine que o carro da administração deliberadamente avance o sinal vermelho. Na outra pista, o carro do particular vem na contramão.
Os dois colidiram. Quem está errado? Os dois estão errados. Houve culpa ao quê? Concorrente. Se houve culpa concorrente, a pergunta é, a responsabilidade é só do Estado? Só assim o Estado responde? Espera aí. Ah, mas o dano foi de 10 mil. O Estado responde por 10? Não. Como a participação do particular também foi determinada, que houve compensação de culpa concorrente, não temos excludente. Mas o Estado sozinho não tem que arcar com tudo. Nesse caso, qual é o meio? Atenuação, mitigação da responsabilidade. Isso é o caso de o quê? Concorrente. Também se aplica o risco administrativo, porque há o nexo causal, mas a responsabilidade não vai ser integral do Estado. Vai diminuir o quanto indenizatório, porque houve culpa concorrente. Ficou claro? Culpa exclusiva da vítima, excludente. Culpa concorrente, mitigação, atenuação. Ficou claro? Beleza? Joia até aqui? Tem várias questões da FGV sobre isso também. Voltou. O terceiro pratica ato causa dano, o agente pratica ato causa dano a terceiro. O terceiro avança então sobre a pessoa jurídica. Responsabilidade objetiva, elementos caracterizados independentemente do dolo ou culpa. De que pessoa jurídica eu estou falando? Volta no 37. As pessoas jurídicas de direito. Público. Parou. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? União, Estados, Distrito Federal e municípios, não. Municípios, acabou não, não bota ponto não, tem vírgula. E entidades autárquicas. Autarquia, olha a aula de direta e indireta, olha a aula de direta e indireta. Autarquia é pessoa jurídica? De direito? Então eu pergunto, se eu sou servidor do INSS, pratico um ato causa dano a terceiro, o terceiro vai avançar sobre quem? Sobre o Mota? Não. Vai avançar sobre o INSS. Ué, não é sobre a União? Nesse caso, não. Porque o INSS é uma pessoa jurídica de direito público. Cuidado com isso na prova. Cuidado com isso na prova. A ação é em face da pessoa jurídica. Mas não é a União? Se fosse um órgão, sim. Seria em face da União. Porque a União é pessoa jurídica. Eu sou servidor do Ministério da Saúde. Pratiquei um ato, causei dano a terceiro. Vai avançar sobre quem? Sobre o servidor Mota? Não. Sobre o Ministério da Saúde? Não, porque é órgão. É sobre a União. Agora, se eu sou servidor do Banco Central, do INSS, do IBAMA, tudo autarquia. Portanto, a ação não é em face do Mota, nem da União. É em face da autarquia. Porque a autarquia é de direito molinho errar isso na prova, não é? É só não prestar atenção se ele está falando de pessoa jurídica ou não. Cuidado com isso na prova. O cara que faz a prova não é seu amigo. Senão o cartão de resposta vinha preenchido. Cuidado com isso. Até aqui tá todo mundo comigo? Tô pegando pesado? Vocês estão com a cara de assustados, cara. A sensação que eu tenho é de que, tipo assim, eu tô falando, não deveria estar falando. Tá indo? Beleza? Seguiu então. Pessoa jurídica de direito público. O 37, parágrafo 6, só fala disso? Não. Ele também fala de pessoa jurídica de direito o quê? Privado. Mas não é qualquer pessoa jurídica de direito privado. E prestadora de quê? Serviço público. Minha pergunta. Pode ser uma empresa pública? Fala, aham. Empresa pública é pessoa jurídica? Aula de direta e indireta de novo. Empresa pública é pessoa jurídica? De direito privado. Quais as atividades uma empresa pública pode desempenhar? Ou ela presta serviço público, ou ela desempenha atividade econômica. Aqui ele falou das duas, ou só de quem presta serviço público? Só serviço público. Então, se for uma empresa pública que presta serviço público, um agente dela pratica ato, causa dano a terceiro, a empresa pública prestadora de serviço público responde ou não responde objetivamente? Sim. Mota, e se ela desempenhar atividade econômica? Aqui está escrito atividade econômica? Não. Atividade econômica está fora. Atividade econômica está fora. Não se aplica a responsabilidade objetiva prevista no 37, parágrafo 6º, a pessoa jurídica de direito privado que exerce atividade econômica. Se ele diz na questão que ela desempenha atividade econômica, opa, atividade econômica não está aqui. Aqui ele falou de serviço público. Essa responsabilidade objetiva pode alcançar uma sociedade de economia mista? Pode. Pessoa jurídica de direito privado, mas pode alcançar a sociedade de economia mista desde que ela preste o quê? E se ela desempenhar atividade econômica? Está fora, Código Civil. Aí vai ser subjetiva, a atividade econômica vai para o Código Civil, subjetiva, pautada em outros elementos. Tem nada a ver com isso aqui.
Então, a objetiva prevista no 37, parágrafo 6º, alcança de direito público ou direito privado prestadora de serviço público. Um último detalhe. Concessionárias, por exemplo, delegatário de serviço público. Uma concessionária, por exemplo. Concessionária é pessoa jurídica? De direito? Que está prestando o quê? Então, se for uma empresa de ônibus, por exemplo, uma empresa de ônibus pode ou não pode responder objetivamente? Uma concessionária de energia elétrica pode ou não pode responder objetivamente? Na hora da prova, ao invés de colocar o Estado, pode ser que ele coloque uma concessionária. E aí o cara, não, nesse caso acho que não. Sim, também, ó, tá aqui. Todo mundo comigo? Seja dano causado a terceiro usuário ou a terceiro não usuário. O ônibus estava em alta velocidade, estava a vovó dentro do ônibus. O cara deu uma freada forte, a vovó... Terceiro usuário do serviço público. O ônibus vem em alta velocidade, faz uma curva muito aberta em altíssima velocidade. Vem um ciclista. Eu pergunto, gostou do ciclista? Característica essa risada. Tem um ciclista. Eu pergunto, o ciclista é usuário do serviço? Não. Mesmo não sendo terceiro usuário, ele não foi colhido pelo ônibus em alta velocidade? Se os elementos estiverem presentes, a concessionária responde objetivamente. Isso é a posição do STF, informativo 557. Mais de 10 anos o STF entende assim, pô. Desde 2009 já tinha, pelo menos já tinha decisão sobre isso. Volto a dizer, pessoa jurídica, responsabilidade objetiva. Até aqui todo mundo revisou? Todo mundo revisou? Aí depois, a pessoa jurídica resolveu aqui. Agora ela exerce o direito de regresso. Ó. Ah, moleque. Havaiana de pau em cima do agente. Cajado no agente aqui. Direito de regresso. Mota, a Constituição fala disso? Fala. Na parte final do parágrafo 6º, ela diz o quê? Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Opa, opa, opa. Aqui está escrito o quê? Independe. E aqui está escrito o quê? Que depende de dolo ou culpa. Ô, Mota, por que aqui precisa comprovar dolo ou culpa? Eu já não resolvi o pepino do lado de cá? Eu pergunto. Agora eu não estou de peito virado para o agente. Agora eu estou de frente para ele. Então, para o agente responder, precisa comprovar dolo ou culpa. Mota, dolo ou culpa de quem? Desse agente. Quem é esse agente? Esse sujeito. Esse sujeito. Esse sujeito. Esse sujeito. Esse sujeito. A responsabilidade desse sujeito é subjetiva. O agente não responde objetivamente. O agente não responde objetivamente. A responsabilidade do agente é subjetiva porque vai depender de dolo ou culpa. Portanto, cuidado se ele está falando disso ou disso lá na hora, hein? Porque se ele estiver falando da pessoa jurídica, a responsabilidade não vai depender de dolo ou culpa, por isso objetiva. Se ele estiver falando do direito de regresso, vai depender de dolo ou culpa, por isso subjetiva. Todo mundo comigo? Fechado? Se cair isso aqui na prova, tá todo mundo comigo? Volta no 37, parágrafo 6º. Olha o que ele diz. Aqui comigo, no dedinho, no dedinho, no dedinho. As pessoas jurídicas de direito. As pessoas jurídicas de direito. E as de direito, prestadoras de, responderão pelos danos que seus agentes causarem a assegurado o direito de, contra o responsável nos casos de dolo. Se cair isso aqui na prova, tá suave? Então volta na 3. Volta na 3. Na 3 ele disse assim, ó. Ele disse que o João foi vítima de homicídio doloso causado por envenenamento. Seu corpo foi levado ao IML da Polícia Civil do Estado Alfa para realizar o exame necroscópico. Após ser dada entrada do corpo no IML, a policial civil que fazia o atendimento informou aos filhos do João que o corpo do pai estaria liberado no máximo na manhã seguinte e que podia providenciar velório e sepultamento para a tarde seguinte. Os familiares do João fizeram isso. O que aconteceu? Por divergência interna entre os peritos legistas, desentendimento sobre quem deveria, dependendo do corpo, da entrada, do horário da entrada do corpo ali no IML, quem deveria fazer, então, aquela perícia. O corpo foi liberado 5 dias depois. Há um fato? Há um fato? Há dano? Há um nexo causal? Sim. Cabe ou não cabe responsabilidade? Cabe. Vem cá, esses peritos criminais são peritos criminais de onde? Da Polícia Civil? Eu pergunto, os peritos são o quê? Agente. A Polícia Civil é o quê? Então a ação vai ser em face do perito? Vai ser em face da Polícia Civil? Não, porque ela não é pessoa jurídica.
Vai ser em face da pessoa jurídica que a Polícia Civil integra. É em face do... Ficou claro isso? Numa prova de Polícia Civil é essencial você saber que não é em face da Polícia Civil, porque o cara vai botar isso em alguma opção. E aí, distraído, o cara, putz, isso não é em face da polícia, que a polícia é órgão, esqueci disso. Porra, uma questão, 1.450 posições para baixo. Não é? Uma questão não te cai 500 posições? Porra, 30 mil inscritos pro concurso, sei lá. Uma questão, mano, 500 posições para baixo. Vai dizer que não é? Eu já fiquei reprovado por uma questão. Dói, não dói? Eu já fiquei. Ninguém me contou, não. Eu fiquei. Doeu mais do que uma prova que eu olhei e falei assim, não ia passar nunca. 20 questões, acertei duas. Duas. Na prova inteira. Eram 20 questões, acertei duas. Tirei um. Aí tu olha e fala assim, não ia passar nunca nessa prova. Aí na prova que eu consegui uma nota legal, numa das matérias, sabe aquelas matérias que tem disciplina com mínimo? Eu acertei uma. E eram duas o mínimo, de 10. Falei assim, é só não zerar. Eu não zerei. Mas acertei uma. Se eu acertasse mais uma, mas não acertei. E não passei. Dói. Não perde questão boba assim, não. Vai doer em mim, se você perder uma questão dessa. Não pode. Os filhos de João procuraram a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública alegou, ela reconheceu essa situação. Pô, tem dano sim, cara, materiais e morais, ó. Tem dano porque a demora foi totalmente injustificada. Sendo-lhes informado que era, letra A, viável o ajuizamento de ação indenizatória em face da Polícia Civil. Da Polícia Civil? Polícia Civil é? Segue a B. É viável o ajuizamento de ação indenizatória em face do Estado alfa, independentemente da comprovação da culpa ou do dolo dos policiais envolvidos. Pergunto, a responsabilidade recai sobre o Estado por quê? Porque a Polícia Civil é órgão. O Estado é o quê? A pessoa jurídica que a Polícia Civil integra. E ele está dizendo independentemente da comprovação de dolo ou culpa dos policiais envolvidos. O gabarito da questão está desenhado no quadro. A resposta da questão número 3 é a letra B de bola. Todo mundo está comigo? Letra B de bola é o nosso gabarito. A letra C não pode ser, porque ele diz que a ação é diretamente em face do policial. Letra D, inviável, e letra E, inviável. Inviável é marcar a D ou a E como resposta. Essas duas realmente são inviáveis. A pergunta é, até aqui, tá todo mundo comigo? Beleza? Então faz uma gentileza para mim, visita a questão de número 9, que eu quero te mostrar uma coisa. Visita a questão de número 9, por favor. Número 9. Pega para mim, por favor.